Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Victor Osimhen. Novamente, tinha postado um vídeo aqui no canal, mas o vídeo tava sem som. É assim, porque muita gente tá reclamando aqui do áudio no canal, né? Tipo, falando que o áudio tá horrível e tudo isso. Eu vou falar uma coisa honestamente. Eu gravo os vídeos aqui, às vezes eu dou uma revisão neles, eu não vejo problema algum com o áudio. Olhando aqui do áudio do celular, parece super normal, a captação tá normal. Eu uso o fone normalmente em casos que há muito barulho ambiente, né? Aí você tem aquela questão, né? O latido dos cachorros e tudo isso. Mas esse fone aqui, que é o que eu tenho hoje, ele tá com alguns probleminhas, né? E o microfone tem sido um desses problemas. É que assim, ele vem embalado de uma maneira, e isso eu não posso nem criticar quem comprei o fone, mas é meio vem da caixa, né? Tudo dobrado assim nas partes em que tem as conexões, e isso pode prejudicar o fio dentro dele, né? Então, até passa essa fita para evitar essas dobras para preservar mais tempo. Então, obviamente, tem essa questão do fone, tudo isso. Estou usando aqui agora para ver se melhora alguma coisa. E no vídeo anterior eu acabei cometendo algum erro aqui que o microfone estava desligado, por isso que não teve som. Mas eu assim não vejo problema do áudio dos vídeos sem o microfone. Eu só uso em alguns casos extremos. Eu estou usando aqui para ver se as pessoas vão gostar mais desse jeito. De qualquer jeito, temos que falar do Victor Osimhen, porque, segundo o jornalista Ben Jacobs, o Chelsea não vai contratá-lo, não vai tentá-lo, porque ele é irredutível em relação à questão salarial. Ele ainda quer receber um salário como ele recebia na Napoli, né? Que, pelo visto, estão falando ali, mesmo corrigindo para os impostos tudo isso, 250 mil libras por semana é menos do que o Sterling recebe, exatamente o que o Reece James recebe, e eu não acho que ele esteja errado em pedir esse tipo de salário, porque jogador bom recebe bom salário. Assim, jogadores que produzem uma média de gols similares ao que o Osimhen produz, seja que ele produziu na Série A italiana, ou seja que ele está produzindo agora no Campeonato Turco. Eu sei que o Campeonato Turco não é lá das melhores réguas, né? Mas quando ele teve que enfrentar, por exemplo, o Tottenham, que é um time da Premier League, ele marcou 2 gols e quase que marcou uns 4, né? Inclusive, ele fala que odiou aquela performance porque poderia ter feito muito mais gols, né? Então, assim, ele é um centroavante de um nível bem acima do que o Chelsea tem atualmente. E vale o dinheiro. Eu não sei qual é a dificuldade das pessoas aceitarem que ele vale 250 mil libras por semana, entende? E nenhum clube dos que estão brigando lá em cima, dos que brigam pelos grandes títulos, tem teto salarial. Essa é uma ideia que eu acho ela ridícula, porque ela limita o Chelsea a talentos medíocres de presente que você tem uma esperança de se tornarem grandes no futuro, né? Aí eu sou obrigado a ler esses briefings jornalistas que estão, tipo assim, muito felizes com o progresso do Nicolas Jackson. Aí eu me pergunto pra vocês, qual é o progresso que o Nicolas Jackson teve nessa temporada? Ele tá sendo mais letal na frente do gol? Não. Ele melhorou o domínio com o pé esquerdo? Não. Ele finaliza com o pé esquerdo? Não. Ele faz exatamente as mesmas coisas que na temporada passada. As boas, né, de puxar a marcação, de ser um cara que tem um bom uso de velocidade, né, dele ser muito participativo, dele gerar espaço para os companheiros. Legal, ele ainda faz isso, ele já fazia isso bem na temporada passada, mas o que se pede de um centroavante? Presença de área, jogo aéreo, ele faz isso melhor que na temporada passada? Não. É o mesmo jogador da temporada passada. O que melhorou nele? Ele ficou careca, é isso? Aí, teoricamente, isso deveria ajudar o cabeceio, sei lá, mas nada melhorou no cara. Parece aquelas desculpas, porque o cara tem essa função tática. Mas qualquer centroavante de muita qualidade, né? Tipo, pega um Gyökeres, pega o Isaac, esses caras vão puxar a marcação porque eles são um perigo, eles são a referência, né? Então, eu pessoalmente acho assim, o Chelsea está querendo um Delap da vida, não é porque o Delap é um talento extraordinário, é porque dentro do teto salarial o que dá para contratar. Eles não vão conseguir contratar o Sesco assim, eles não vão conseguir contratar o Zimen, não vão conseguir contratar Gyökeres, porque esses caras podem receber mais. E por que eles vão se juntar ao Chelsea? Não é como se fosse o Real Madrid da vida. E nem no Real Madrid as pessoas abrem mão de salário. O Real Madrid paga 400 mil libras semanais pro Vini Júnior, vai pagar 300 mil libras pro Bellingham. Antes do cara completar 21 anos, estava pagando, transformando ele nos meio-campistas mais bem pagos do mundo. O Arsenal paga muito pelos seus principais jogadores. O Liverpool faz o mesmo. O Liverpool tentou oferecer mais de 300 mil libras por semana pro Trent Alexander-Arnold renovar e ele recusou. Mas eles estão oferecendo essa grana por ele, pagam muito dinheiro pro Salah.
Então, assim, todo time bem-sucedido paga muito. Tanto é que eu acho que a melhor maneira de exemplificar isso é o Chelsea hoje tá com o Pedro Neto, que tá sendo apedrejado pela torcida, né? Eu acho assim, isso é o Pedro Neto, é um jogador que tem bom cruzamento. Eu acho que se tivesse um centroavante decente, ele poderia estar até com mais assistências, mas como tem o Jackson, ele não vai ter lá uma produção estelar em números de assistências e gols marcados, nunca foi um goleador. Mas assim, por pouco não foi o Olise. E a taxa de transferência de um Neto para o Olise é a mesma coisa, não foi uma diferença brutal. Mas qual que é a diferença? O Bayern pagou o salário que o Olise pediu, o Chelsea não. O Chelsea não quer pagar mais de 150 mil libras para os seus reforços. E aí a janela do Chelsea é o que é. Tipo, não podia contratar um Olise, ficou com o Pedro Neto, né? Podia ir atrás de um Nico Williams, vai ficar com o Sancho. Podia ir atrás de um Osimhen, fica com o Nicolas Jackson e Mark Guiu. E assim, e se nessa janela podia ser um Gyökeres, podia ser um Osimhen, mas vai ser quem? Vai ser o Delap, porque o Delap aceita essa merreca. É uma merreca, a gente já não é pobre. Isso é mentalidade de time do Brighton. Agora, você vai usar, porque eles estão trazendo americana, não estão trazendo mentalidade americana que limita salários. Na NBA, quando era permitido você pagar uma multa para estourar o teto salarial, todo mundo fazia isso, os times que queriam os títulos. E agora que eles deram uma enrijecida nisso, né? Cara, eles pagam muito para os melhores jogadores da NFL. Pagam 50 milhões para o Mahomes num contrato de 10 anos. Assim, uma montanha de dinheiro. Porque não dá para contratar um cara igual o Mahomes. E eles pagam um salário gigante. Imagina se o Chelsea fosse o Kansas City Chiefs, né? Olha, eu não vou renovar com você, Mahomes. Você é o cara que lançou 50 touchdowns. Você passou para mais de 5 mil jardas na sua primeira temporada como profissional. Pô, incrível, ninguém tinha feito isso antes. Mas você está pedindo muito dinheiro. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou contratar o Andy Dalton. Eu vou contratar, sei lá, o Sam Darnold, porque ele aceita o dinheiro que eu quero pagar. Essa é a mentalidade do cara. Você paga muito por quem faz a diferença. E assim, o Chelsea vai ficar nessa pasmaceira sempre? É um time sem ambição, que pra mim isso não tem nada de ambicioso. Você contratar um cara na expectativa que ele se torne um super jogador, isso não tem ambição nenhuma. Isso aí é jogar assim, com a sorte, né? Porque de talento geracional, o futebol tá cheio. Mas de jogador geracional, o futebol tá vazio, porque o esporte é assim. Talento para se tornar melhores do mundo, tudo assim. O draft para mim na NFL, na NBA é muito bom para falar isso, né? Porque você tem um monte de jogador sendo selecionado em primeira rodada, mas a verdade são 5 ali vinga para ser, tipo assim, a cada draft, uns 3 ou 2 vão virar Hall da Fama de verdade. Você pega lá os quarterbacks selecionados em primeira rodada, olha um Justin Fields da vida, o que o cara se tornou. Nada ainda na NFL. A gente viu um monte de jogador que foi draftado com uma expectativa incrível e não fez nada. Porque talento, gente, muita gente tem. Talento para jogar futebol, talento para jogar basquete. Nossa Deus, quantidade de gente que tem. Eu fico pensando assim, até aqueles drafts terríveis, né? Sam Perkins em 84, né? Quando os Blazers draftou antes do Michael Jordan, sim, isso aconteceu, né? O Greg Golden antes do Kevin Durant também foi o Blazers, tá? O Blazers tem um belo histórico de draft, né? Cara, você vê o Greg Golden no universitário, você fica pasmo. O cara marcava 2 jogadores sozinho, era nesse nível de defesa. Mas não é assim que funciona, gente. Talento o cara tinha, mas chega lá no outro nível, não é todo mundo que vai florescer. Então, assim, o Chelsea ficar só, porque o talento incrível em ascensão. Gente, é só disso que um clube Big Six vai viver. Um bicampeão da Champions, assim, há pouco tempo. O Chelsea não ganhou a Champions há décadas atrás. Ele ganhou ali em 2021. Então, assim, foi recente o título da Champions do Chelsea. Então, ver um time desse tamanho, né? Tipo assim, dessa estrutura financeira que, sem estar em competições continentais temporada passada, arrecadou mais de 400 mil libras. Só pra você ter ideia, tudo isso em bilheteria, venda de produtos, royalties, patrocínios, cara, mais de 400 milhões de libras, sem estar em competição continental. Imagina se estivesse na Champions, o Chelsea estaria 570, 600 milhões de libras, um negócio dessa magnitude. Porque aí teria também o patrocínio de camisa que eles não acertaram. É inacreditável. O amadorismo da gestão do Chelsea é grande, porque não é sobre o Osimhen, gente. É sobre o contexto todo. O Chelsea deixa de contratar talentos prontos para apostar em promessas que vão aceitar uma estrutura salarial ridícula. Vamos parar para pensar. Deixam de contratar o Olise para ter o Pedro Neto. Aí vamos supor assim, vamos contratar um substituto. O Sancho não deu certo. A gente tem que contratar um ponto esquerdo porque o Mudryk está banido. O Sancho não é o cara que a gente não floresceu do jeito que a gente gostaria. Aí fica nisso, né? Aí vamos trazer o Xavi Simons. Vai ter concorrência.
Aí na concorrência você tem que convencer o atleta. Quando se você é um atleta, você não tem acordo. E aí vão oferecer 150 mil libras pro Xavi Simons, né? É o máximo que eles vão oferecer. Quando alguém oferecer 200 mil, o Chelsea não paga. Vai desistir assim do jogador? Porque foi assim que eles fizeram com o Olise. Desistiram desse ponto. Aí enrolaram o Osimhen para eles aceitar 150 mil libras e ficaram ali, dodói que não aceitou, né? Tipo, um jogador que já foi artilheiro de campeonato italiano, que já foi top 10 de bola de ouro, não aceitou essa merreca. E assim, vai ficar nisso, né? Fica com o Jackson para ver onde o time vai. Não tá garantido no top 4. E assim, fica com o Sanches, né? Já que é esse o goleiro que vocês acreditam. E assim, não me admira que o Chelsea esteja assim, sem assim, aquela firmeza de que vai ficar no top 4 no momento, porque esse é o tipo de análise que o clube faz, que o Jackson tá tendo um progresso incrível, que o Sanches é realmente um goleiro de primeira prateleira, sei lá, né? Tipo, todas essas palhaçadas, né? Você acha que gastar 1,5 bilhão de euros e transferências para ter Jackson e de centroavante, para ter Sanches de goleiro, para os pontas ser Pedro Neto e essa versão do Sancho. O Sancho do Dortmund seria incrível, mas não é esse cara mais. Então, assim, se esse é o melhor time que o Chelsea conseguiu montar, poxa, como é que vai levar a sério esse projeto? Para mim, uma das piores coisas desse projeto é esse ridículo teto salarial, porque é uma coisa que não faz sentido, não tem pé nem cabeça para o futebol. Você paga seus melhores jogadores bem. Não tem nada de errado de pagar salário alto para jogador bom. O problema é pagar salário alto para jogador ruim. Mas aí o time tem que. É para isso que existe diretoria de futebol. Para entender quem que merece receber esse salário. Ah, porque salários altos incentivam outros atletas a pedirem aumento. Se eles merecerem, dê o aumento. Se eles não merecerem, não dê. Ah, o Madueke quer receber o mesmo que o Osimhen. Manda embora. Aí faz diferença para a equipe. O Osimhen vai receber dinheiro tal, caso fosse contratado, porque ele é um cara que produz mais de 20 gols numa Premier League. Agora, o Madueke faz o mesmo? Não, então não vai receber. É só falar isso. Se ele não ficar feliz, que saia. Porque o time depende menos do sucesso dele para o sucesso do que o outro. É assim que funciona. Se o jogador não entende hierarquia, aí fica complicado. Se o time não está preparado para lidar com isso, né? Vocês acham realmente que vai ser assim? Ah, pelo amor de Deus, né? Eu realmente fico muito assim, tipo, eu não consigo ter nenhum tipo de expectativa com o Chelsea. Se é a maneira que eles vão conduzir o mercado, eu só consigo esperar assim, um Chelsea abraçando a mediocridade, porque os donos são medíocres. Essa visão de futebol é muito medíocre. Não é a visão de um time que ambiciona o título de Champions, né? Porque só vive do amanhã, não tem presente nenhum. E o amanhã do Chelsea realmente. E o amanhã, tem um ditado, ele nunca chega, porque quando chega amanhã é o presente. Então, assim, é o clube do amanhã. Mas quanto vai ser esse amanhã? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.